Oi, pessoal. Então, houve uma pequena falha técnica aqui de queda de rede de internet, mas Será que apareceu? estamos de volta. Quem faz ao vivo Aê! faz assim, né, Bonnie? É, Então, a gente pois é, estava vamos nessa. a gente estava falando naquela hora, quando a internet caiu, a gente estava falando sobre essa diversidade de métodos, técnicas, técnica de observação, técnica de análise de dados, técnica de análise de dados qualitativa, quantitativa. Aí o estudante, puf, desiste de tentar entender toda essa parafernália da técnica, né? Hum. E aí, você E ia aí, contar um grande segredo, a internet ficou muito emocionada e caiu. ah, eu vou contar um segredo para vocês não contarem para ninguém na vida, certo? Mas eu vou dizer antes disso, foi um professor meu que me falou. Ele falou para mim o seguinte, que na pesquisa tudo é possível contanto que você justifique. Então, antes de qualquer coisa, eu sugiro a vocês que identifiquem o que vocês querem saber. Identifique o que é que sua pesquisa quer. Exatamente. E, após isso, você vai identificar o nome disso que você quer, pô. E, de preferência, pedindo a colaboração de alguém que já fez isso. Seu professor. Perfeito. Ou então de Juliana Moreira. Ou Ou então de então, do Boni bom, Sobrinho. Ou então de professora Luana. professora Luana que Que entrou tá aqui aqui, olha, agora, tá aqui, ó. ela acabou de entrar. Olha ela. Eu costumo dizer Então, sobre esse ponto do projeto, né? Ou do artigo, ou do TCC, um trabalho que se diga científico, acadêmico científico. uhum, Eu costumo dizer que eu costumo perguntar, você leva o cara lá no shopping, né, e pergunta para ele qual é a sua pesquisa, para ele dizer em 12 palavras. E quando chega na hora da uhum, metodologia, eu chamo o aluno e pergunto assim: você consegue narrar para mim o que que você quer com cada etapa da sua pesquisa? Geralmente, aham, sem usar os termos técnicos, né, sobre perfeito, metodologia, a pessoa consegue narrar. E se ela consegue perfeito, narrar, ela consegue dizer o que que ela, qual o plano que ela tem para a pesquisa dela, né, para perfeito. comprovar o que ela precisa para chegar no objetivo dela. Então, eu acho que essa quantidade de nomenclaturas é um dos grandes elementos que afasta, né, o indivíduo que É, está entrando na pesquisa do mundo científico. atrapalha. E, tipo assim, eu acho que tem um livro que eu indico para vocês e eu indico para todo mundo, que é o livro do Creswell, chamado Métodos de Pesquisa. É uma pena que minha câmera não está ligando, quer dizer, só tem a foto minha sorrindo aí. Mas ele tá. Tem na internet, inclusive eu tenho PDF, posso mandar para quem quiser, que é um livro básico de metodologia. Você precisa, antes de tudo, entender o básico, que é o básico, que há pelo menos dois métodos básicos, quantitativo e qualitativo, entender a diferença de um e de outro, entender que eles podem se misturar e serem mistos, e que eles resolvem alguma coisa. E essa coisa que eles resolvem é o quê? Um objetivo. E esse objetivo nasceu de algum lugar que foi de uma pergunta. E uma pergunta sobre alguma coisa. Exato. Ponto. E como você falou, se o seu estudante, se o pesquisador, a pesquisadora consegue narrar, eu costumo dizer para meus estudantes, se você conseguir desenhar, inclusive em texto, as etapas disso que você quer fazer, você vai conseguir realizar isso. Você pode ainda não saber qual é o nome da técnica, mas você já tem meio caminho andado. E você, inclusive, pode encontrar na teoria trocentos nomes sobre a mesma coisa. Nomes conceituais sobre a mesma coisa. Né? Exatamente. É, e o mais importante, no final das contas, como disse o meu professor, em pesquisa é possível fazer tudo, contanto que você justifique. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu acho que a maioria das pessoas que entram na pesquisa e que tentam pesquisa, pelo menos os meus clientes nesses últimos 5 anos, são pessoas muito competentes que têm medo porque não sabem. Não sabem porque parece que a academia
é um lugar para poucas pessoas, ou pessoas que têm um óculos fundo de garrafa e que ficam lendo livros, mas isso não é verdade, isso é mentira. Inclusive, a academia é a coisa mais simples do mundo. Muito simples. Como eu falei para vocês no vídeo passado, é literalmente um quebra-cabeça de 2 e 2 é igual a 4. Mas a parte bacana é o final do jogo, em que você descobre coisas. E você descobre coisas que ninguém ainda descobriu. Essa é a parte deliciosa da coisa. Em que você começa a analisar e perceber aquele fenômeno para além do que você imaginava, do que você iria encontrar. Esse é o grande barato da coisa, e para mim, esse é o grande barato que me faz decidir ser um pesquisador pro resto da minha vida. Perfeito. Mesmo fazendo outras coisas. Isso. Eu sou artista também. Ó, professor Boni, acho que acabou entrando gente que não estava no vídeo quando caiu. E aí, eu muito eufórica na nossa primeira parte do vídeo, acabei não apresentando, mas o professor Boni, além de doutorando, professor, mentor de quem quer ingressar em mestrado e doutorado também, ainda é cantor ou compositor? Pois é. Eu não sei. Sou compositor também. Até Cantor, compositor, músico. tem Eu faço tudo. como é que a gente diz? O fino trato de quem quer entrar na academia, porque tem que ter esse outro lado, né, Boni, para poder a gente treinar nossa criatividade, porque é preciso também. Mas eu acho que você está falando aí de um ponto que eu acho importante de ser tratado, que é a inacessibilidade social, inclusive, né? Para pessoas que são competentes, gabaritadas, mas não conseguem lidar com a pesquisa e tem problema com o projeto de pesquisa, porque eu, quando fui entrar no meu mestrado, entrei em pânico total. Né? Mas por quê? Porque na minha graduação, quando fazer essa transição entre a graduação e a pós estrito sensu é algo realmente doloroso nessa realidade universitária que a gente vive hoje. A metodologia, como nome, ela é uma disciplina relegada a segundo plano. E sempre digo nas minhas falas, mas não canso de repetir. Então, eu acho que a gente precisa mudar não só uma cultura social, mas uma cultura acadêmica também, né? Nesse aspecto. Pois é. E se a gente pensar, de certa forma, isso é um grande equívoco, porque o método é o fundamento da ciência, né, gente? Sim. É o fundamento, não, é o meio da ciência responder coisas. Sabe o que é que eu penso na real? Eu penso que a forma como o ensino superior, exceto nas universidades públicas, e olhe que há algumas delas em que isso também é olvidado, é construído para a formação de uma massa técnica que não consegue entender de onde vem aquilo que sabe. Exato. E por esse motivo é importantíssimo que a gente forme pessoas para aprenderem método, para aprenderem a criar perguntas e soluções de respostas. Perfeito. Gente, eu vou contar um negócio para vocês, com sinceridade, do fundo do meu coração. Eu acho que eu só consegui engajar na academia porque eu tenho TDAH. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu faço muita coisa, mesmo. Então, a academia me ensinou não a fazer pesquisa científica. A academia me ensinou a criar soluções para qualquer coisa. Verdade. Porque ela parte de uma pergunta. E essa pergunta define um objetivo. Então, por exemplo, quando eu estou com meus amigos, eu tenho um amigo meu que tem um bar. A gente está começando a falar de ciência, vai falar de bar. Eu tenho um amigo meu que tem um bar. E esse amigo meu, ele tem uma finalidade de aumentar o lucro dele no bar. Se o objetivo dele é aumentar o lucro dele no bar, qual é a pergunta? Como é que eu aumento o lucro no bar? E eu vou pensar, como é que eu aumento o lucro no bar? Qual é o objetivo? Aumentar o lucro no bar. Que caminhos eu posso criar para aumentar o lucro no bar? Eu pergunto, quais os caminhos que existem? Quais são os métodos que existem? A gente pode, desses a gente pode, como na escolha de um método, eu vou escolher, travou e voltou? Voltou. Como
identificando quais são as possibilidades, como identificando quais os possíveis métodos, eu escolho um ou dois no tempo que eu posso e aplico. E no final, similar a uma pesquisa, eu vejo qual é o resultado e aprendo. Então, a academia, ela me ensinou, fechando e repetindo, muito mais do que fazer pesquisa científica, me ensinou a desenvolver soluções para problemas. E é isso que diferencia um trabalhador que vai trabalhar numa empresa e ganhar um salário pro resto da vida e um Masterchef, não, um CEO de uma empresa. Isso, verdade. E aí você está falando aí de solução, se a gente for transplantar, digamos assim, transportar essa nomenclatura para um problema de pesquisa, a gente está falando aí de hipótese, né? A ser uma pré-solução, pelo menos, a ser pensada e ser posta à prova exatamente pelos métodos. Eu acho que... Pois é. Não, travou não. E o mais legal disso é que, por mais que a gente tenha uma noção do que vai acontecer, os métodos são caminhos para a gente descobrir o que efetivamente é. E depois deles, depois da aplicação deles, na análise dos dados, a gente vai descobrir um monte de coisa que a gente nem imaginava. É uma coisa impressionante. O meu antigo co-orientador de doutorado, Rodrigo Negin, ele falava para mim que fazer uma pesquisa era como desmontar uma bomba relógio. Porque você começa a descobrir um monte de coisa nos dados ali. Hã? Muito inspirador pensar numa bomba. Mas você desmonta, mas desmontar a bomba é você identificar todas as partes da bomba que ia explodir e você dominar ela. E o mais legal, dominar ela num lugar que ninguém ainda dominou. Porque por mais que uma outra pessoa tenha feito a pesquisa que você fez, mesmo que sua pesquisa seja de mestrado, você está fazendo uma pergunta que partiu de você e que você vai pesquisar, você vai mexer naqueles dados. É como você também fazer um prato gostoso. Você vai mexer nos ingredientes, você vai futucar ali, você vai provar o sal, você vai preparar para entregar, né, para uma banca, você vai preparar tudo. E no final das contas, a sua pesquisa será uma pesquisa inédita, mesmo que ela já tenha sido discutida em outros espaços, porque ela vai ser sua. E uma última coisa que uma professora minha falou na graduação: depois que você passa horas escrevendo sobre uma pesquisa ou analisando aqueles dados, você é a pessoa que mais sabe sobre aquilo. Perfeito. Porque foi você que pensou, você que fez. Esse ponto é essencial, Boni. A gente precisa ficar nele aqui uns minutinhos, se você não se incomodar. Primeiro, porque você falou sobre um ponto que para quem quer ingressar no mestrado, principalmente, porque eu acho que no doutorado isso realmente é essencial, a questão da originalidade, do ineditismo, né? Isso é um pré-requisito. Mas a pessoa que quer ingressar no mestrado, considerando o mestrado como um caminho para chegar ao doutorado, né? Essa pessoa não precisa apresentar necessariamente uma temática que ninguém nunca pensou, nunca formulou. O que essa pessoa precisa de fato é trazer uma abordagem nova. Concorda? A pessoa precisa pensar de uma forma nova. Isso. Sobretudo no doutorado. No doutorado você vai, a partir de uma bagagem que você provavelmente já tem, você vai propor uma nova reflexão, uma reflexão sobre um fenômeno dado. E com muito mais propriedade sua, com muito menos amarras, como é no mestrado, por exemplo, que você tem que citar todo mundo o tempo todo. É verdade. Né? No doutorado você vai ter eu vou chamar de labilidade maior, uma possibilidade de você falar mais, mas naturalmente porque você certamente adquiriu algum tipo de maturidade naquela discussão. Né? Enquanto no mestrado você tem uma segurança maior de poder repetir. Por outro lado, mesmo no mestrado, você está fazendo uma pesquisa e uma reflexão que é só sua. Perfeito. Perfeito. Muito bom. E que tem a finalidade de contribuir para e com aquilo que já se sabe. É porque as pessoas... Então eu acho que mestrado, doutorado... Pode falar. Não, pode falar.
Pode concluir seu raciocínio. É, Mestrado e doutorado? tanto mestrado e doutorado são processos muito importantes e são etapas. Eu estava conversando hoje com a cliente, ela falou comigo que ela já queria pensar no doutorado, ela está começando a fazer o mestrado agora. Eu disse para ela, calma, dê o primeiro passo, os dois passos, todos os passos são importantes. Isso. Eu acho, eu só fico tentando, às vezes, mostrar para o cliente que chega aqui para conversar comigo sobre o problema de pesquisa dele, né? E que eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que tem uns elementos dentro desse projeto de pesquisa que eles meio que surgem juntos, né? Quando você delimita, quando você estabelece um problema, quando você define um objetivo, para mim, um desses elementos surgindo, os outros dois vão surgir também, como um processo natural. Mas eu vejo uma preocupação Sim. imensa de chegar aqui colocando em mesa, em discussão, uma questão que nunca foi levantada. E é muito difícil fazer isso estando no mestrado. Primeiro porque assim, o mestrado faz parte do amadurecimento acadêmico, eu penso, né? E segundo porque a gente está na sociedade da informação. É muito complicado tratar de um tema que ninguém nunca tratou sobre aquele tema. O que você pode fazer, né? E talvez era isso que eu tenha tentado expressar antes e não sei se foi entendida, é que os temas, eles estão aí. A forma como você vai pegar esse tema e vai tratar esse tema é que vai fazer o diferencial para você. Não tem que ir buscar algo que ninguém nunca pensou, né? E aí eu queria saber se você concorda comigo nesse aspecto. Eu concordo. Eu concordo, e tipo assim, tem uma coisa que eu gosto muito, que a gente está trabalhando com isso lá no CPEC muito forte, é a utilização de instrumentos de análise de dados. Por exemplo, a utilização do Atlas TI como uma estratégia de investigação, ela faz com que você tenha milhares de respostas sobre a mesma coisa que você está pesquisando, por exemplo. Perfeito. Porque, por exemplo, a gente fez uma pesquisa chamada O Sorriso das Mulheres Brancas, o referencial feminino nas propagandas de beleza em mídias digitais, que foi uma pesquisa sobre a L'Oréal, especificamente, no mês das mulheres. A gente identificou milhares de coisas, né? E a gente poderia identificar outras milhares de coisas, fazendo outros tipos de análise sobre o mesmo conteúdo. Entendi. Muito bom. E a gente poderia, inclusive, fazer discussões diversas a partir de matrizes teóricas diversas sobre a mesma coisa. Então, o ineditismo não diz respeito necessariamente a um conteúdo que você criou, imaginou, mas também sobre a forma como você analisa aquele dado. Exatamente. Muito bom. E aí entraria de novo o método? O método vem antes da análise, exceto na teoria fundamentada que existe uma abertura aí para você ir criando novas perguntas e, eventualmente, estabelecendo novos critérios, né? Então, eu penso que podemos definir métodos diversos para dar respostas, né, para uma mesma pergunta ou para fazer diversas perguntas sobre o mesmo objeto. Show. Era aí onde eu ia. Tipo, o que eu quero dizer, Juliana, olha só, é um parque de diversões que você brinca da forma como você quiser, basta você justificar. Exatamente. Ponto. Muito bom. Isso é pesquisa. Prontinho. Pesquisa científica, ao contrário do que a gente imagina que é uma coisa fechada. É um parque de diversões em que você pode brincar à vontade. Basta você conseguir justificar o que você quer fazer. E se você colocar a culpa nos outros, que é o quê? Fazer sua pesquisa, identificar quem já falou sobre isso, quem já levantou essas perguntas que você está a fim de responder. Melhor ainda, bota a culpa nos outros. Aí quando a pessoa da banca vai falar alguma coisa, você diz assim, ó, segundo fulano, tal, isso. Aí você bota o cara da banca para ir ler fulano. Muito bom, gostei.
É Excelente. verdade, pô. Claro. Ai, professor Boni, eu não sei como é que vai ser aqui o limite do Instagram. Faltam 2 minutos se ele contabilizou o nosso outro encontro, não sei como é que vai ser. Mas Eu acho que são dois. são dois. Ah, então vamos continuar. É, Então vamos são continuar, dois que tá muito bom. diferentes. Então, a palavra é Então vamos sua. nessa. A palavra é sua. Eu só queria que Oi? a gente pensasse um pouco, se você me permitir, nessa questão método, técnica, técnica de observação. Isso aí tudo Uhum. que lógico, que se a gente quiser pegar os manuais clássicos, né? Na verdade, eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, mas eu acho assim que os manuais de metodologia, eles são meio que uns tijolinhos, né? Eu não consigo extrair tudo nunca São. de um manual só, né? Eu posso dizer assim, aquele Uhum. manual de metodologia é muito bom sob tal aspecto, né? Quando ele traz uma classificação sobre as pesquisas, ou então a elaboração do problema de pesquisa, aquele manual é bom, né? Mas eu não vi ainda um manual que dissesse assim, nossa, resolveu todos os meus problemas de um projeto nesse manual aqui. Se você tiver, eu vou achar ótima uma indicação, tá? Mas aí, Na verdade, nenhum vai conseguir. pode falar. Isso é como encontrar o par perfeito da vida. É improvável que isso aconteça. Você encontra uma pessoa que você vai aprender coisas, que você vai se estressar, que vocês vão brigar, eventualmente vocês vão se amar, ter uma família e filhos, né? Mas, já que a gente precisa começar de algum lugar, eu faço a sugestão do livro Métodos de Pesquisa, do Creswell, do John Creswell, que eu, como eu falei, tenho o livro, tem o NPDF, que ele vai ensinar para você o quê? O fundamento dos métodos quant, quali e mistos. A partir disso daí, vá brincar, decida o que você quer fazer, como você falou, pergunta aí para o cliente, me fale aí o que é que você quer, como é que chega os caminhos, e depois você vai descobrir como é o nome daquilo que ele quer fazer. Exato, pronto, perfeito, muito bom. Porque o cidadão Eu chega acho que o e caminho é quer esse. usar uma entrevista, como você falou, né? O exemplo que você deu. Eu vou usar uma entrevista em determinado momento da minha pesquisa, porque eu estabeleci isso num objetivo específico. Eu Uhum. vi, Isso. eu vi uma banca, né, de aprovação não, de seleção de mestrado, tirar pontos de uma pessoa porque a pessoa confundiu, apresentou não foi nenhuma entrevista, foi um questionário. A pessoa se Uhum. embananou lá na hora de trazer essa maldita classificação, né, de termos que o cidadão está entrando, ele está entrando em tese para aprender esse negócio. E aí eu achei isso realmente absurdo. Então, assim, se eu fosse falar em técnica de coleta de dados, né, o que você já falou aí em entrevista, eu acabei de falar de questionário, o que você acha que a gente poderia contribuir mais para a pessoa que está pensando em fazer uma pesquisa de campo, por exemplo? Eu sugiro, antes de tudo, que ela faça revisão de literatura. Porque na revisão de literatura você vai ver o que é que foi que fizeram antes de você. E você vai começar a aprender possibilidades de pesquisar aquilo que você quer pesquisar a partir do que já fizeram. Perfeito. Gente, tá tudo pronto. Já fizeram para você. Inclusive, quando você vai fazer um projeto de pesquisa, você vai no repositório da CAPES de dissertações e teses e vai pesquisar ali nos últimos 5 anos o que é que falaram sobre isso que você está pesquisando. Já fizeram o trabalho todo para você. Ao invés de procurar um monte de artigo no Google, vai no repositório, pega dos últimos 5 anos, escolhe 5 teses. 5 teses são 1000 páginas. Para você fazer um projeto de 10 páginas, de 15 no máximo. Socorro. E essas pessoas fizeram uma revisão de literatura e está lá, está inteira para você ler, aprender, pegar as referências que você quer e, inclusive, escrever sua tese. Então, e, inclusive, identificar quais foram os métodos utilizados por elas.
Revisão de literatura é o caminho de tudo. É, E aí sim, você vai, deixa eu ver. O que foi que ela fez? Ela fez uma entrevista, deixa eu ver como foi essa entrevista, que tá lá na tese dela. Ah, ela fez um grupo focal, deixa eu ver como é que foi o grupo focal. Ah, ela utilizou um método aqui, estratégia Snowball, que é isso? Ah, olha só. Então você vai descobrindo, quanto mais você vai vendo o que foi que outras pessoas fizeram. exatamente. Se a gente É a dica de ouro. Quanto mais a gente lê sobre métodos, técnicas, mais a gente, assim, pelo menos a minha percepção que eu tenho é de que eu vou pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vou Uhum, assimilando. uhum, Eu assumo que essa perfeito. continua sendo a minha grande, como é que eu digo? Meu grande freio, né? Eu já fui mais, Uhum, eu já fui mais comedida em relação a métodos, técnicas. Inclusive, assim, as pessoas têm uma tendência a confundir a metodologia em si com esses métodos e essas técnicas quando, ao meu sentir, né, diante de algumas leituras que eu fiz, uhum, metodologia é o percurso inteiro, né? Eu acho que uhum, começa desde que você senta aí para refletir até o final. Mas quando o assunto uhum, são métodos e técnicas, talvez por conta da minha formação jurista, como eu te falei no outro vídeo nosso lá, né? De que a gente uhum, tem uma tendência imensa a fazer o peticionês, né? De sair é, replicando doutrinadores, replicando julgados, e no final a gente uhum, esquece de voltar ao problema de pesquisa, responder esse problema de pesquisa. A formulação do problema de pesquisa é muito difícil para o estudante de direito, né? Sair dessa caixinha. uhum, Mas tenho tentado sair e ir buscar toda essa nomenclatura que você trouxe aí para a gente a partir da leitura. Porque fazer mesmo, no nosso caso, não somos incitados a isso. A gente tem que ir buscar. uhum, E por isso que uma pessoa uhum. como você, obviamente, não interessaria qual a, a área que você tivesse, mas é mais interessante ainda por você estar é, na psicologia. Que psicologia, antropologia, sociologia, todas as ciências que têm uma metodologia, possuem métodos, né? Lá estou eu aqui repetindo meu próprio erro. Sérios não, robustos, digamos assim, porque sérios toda a área do conhecimento robustos e que a gente pode estar trazendo para a gente numa percepção interdisciplinar, que essa cultura está crescendo Uhum, no direito, entendeu? Então, assim, muito sim. rica a nossa discussão, riquíssima. Desde já, né? Eu te agradeço imensamente. E é isso, professor Bom, Boni. Ju, eu que te agradeço. Foi muito bom. Apesar da gente ter perdido aí uma boa parte da nossa discussão, eu acho que não faltaram oportunidades, né? Espero que você reconsidere novos convites para frente, porque Por até agora favor, a vou pegar gente. meu celular depois de amanhã. Ah, Vamos fazer outra. vamos fazer mais, mas assim, não foi só culpa dos. Não acho que tenha sido culpa do seu celular. Acho que a instabilidade da Hum, internet, ela talvez tenha sido aqui também, não sei como foi que aconteceu. A internet hoje aqui em casa também não está muito uhum. bem. Mas de qualquer modo, eu vou gravar essa parte. Se você me autorizar, eu vou lançar lá no feed e vou subir para o Tá YouTube. autorizado. Tá autorizado, minha irmã. Eu te agradeço profundamente pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa querida, por mais que a gente se conheça só pela internet, eu percebo aí em você uma coisa muito genuína no seu fazer. Eu tenho certeza que você gradativamente vai ter muito sucesso nisso que você faz, Ah, obrigada. inclusive porque você já tem resultados. E, por favor, estamos juntos. Mando também um abraço para todo mundo que passou por aqui, professora doutora Luana, que também é nossa parceirona. E estamos Parceira, juntos. parceira Contem nossa comigo. também. Contem comigo. Professor Boni, gente, alguém está dizendo que amei esse sotaque. Eu acho que aqui é um festival de sotaque, né? Porque o Boni é Bahia. E eu
pernambucana e piauiense, meio pernambucana, meio piauiense, né? Mais ou menos aqui. Então, aqui foi um festival de sotaques. Professor Boni, mais uma vez, eu acho que muita gente entrou aqui no meio da nossa live. O professor Boni é doutorando em psicologia, né? Mestre. E ele é pesquisador do CPEC. Não deixem de... Os meus convidados que não conhecem a página, eu vou colocar por escrito lá na live, que é melhor, porque é muito P e muito C. É pernambucana também. E eu sou só gratidão, porque eu acompanho a página há uns meses, o conteúdo é maravilhoso, eles possuem uma página no YouTube cheia de lições, e eu acho que muitos pontos que a gente tratou aqui vão ser mais esmiuçados lá, não é isso? E nós estamos construindo a nossa devagarzinho, vai ser o 4º vídeo da nossa página do YouTube, do Pesquisa Orientada, tá todo mundo convidado também a fazer uma visitinha. Muito obrigada, Boni. Que massa. É muito Eu bom que te agradeço, Ju. aqui. E a gente vai marcar uma próxima. Muito bom também. Gratidão. Vamos sim. Um beijo enorme para você. Uma excelente noite. Para todos vocês que estão aí. Para você também, para todo mundo. Boa noite e uma semana produtiva, que hoje ainda é terça-feira. E sexta-feira é meu aniversário. Vai ter festa. Eita! Um beijo. Que bom! Bom saber. É bom que eu vou botar aqui para mandar feliz aniversário e já receber todas as minhas energias positivas para um novo ciclo. Muito obrigado. Um beijo. Beijo. Tchau, gente.